Meus amigos, uma das coisas mais graves envolvendo a administração pública no Brasil aconteceu e tornou-se pública, tá? O Ministério da Justiça, através da sua secretaria que cuida de assuntos penais, recebeu essa senhora que vocês estão vendo aí. Uma mulher envolvida com o tráfico de drogas, conhecida como a dama do tráfico no Amazonas, com ligações um tanto quanto óbvias, de acordo com a polícia, com o Comando Vermelho, que tem uma ONG que atua nessa questão de, vamos dizer, direitos humanos no universo prisional, e se reuniram numa boa e conversaram e deliberaram e tiraram fotinho. A mesma mulher que também tirou foto com Boulos e com outros políticos. A mesma mulher que também esteve presente no Ministério dos Direitos Humanos. Isso aqui dá o tom de uma relação muito próxima entre o crime organizado e esse governo. Uma relação que a gente já tinha percebido, vamos dizer, certas nuances durante a campanha, na visita do Flávio Dino ao Complexo lá da Maré, e depois nos rolês sem capacete da ministra Aniele Franco, também dentro de uma favela ocupada pelo mesmo grupo criminoso lá no Rio de Janeiro. Vamos entender o que tá rolando? Roda a vinheta. Galera, preste bem atenção, está terminando esta edição, que foi a edição especialista do Congresso da revista Valete, maravilhosa, a segunda maior tiragem de todas as Valetes, tá? E para você ter acesso a ela, entra no clube, clube.mbl.org.br, tá? Basta entrar aí, todo mundo que entrar no clube vai receber a revista Valete autografada, inclusive você que não tá entrando na live. Se você entrar hoje, eu vou mandar a revista para você, então... te aguardo. Vai autografado, inclusive. Vamos lá, meus amigos. Eu fiz uma introdução grande, tá? Pra que a gente, enfim, já se situasse. Porque as coisas vão acontecer bem rápido hoje. Temos um determinado padrão que foi obedecido em outras crises nesse governo, que deve se repetir agora. Provavelmente o secretário que cuida desses assuntos carcerários e tal, e prisionais, ele deve ser ou afastado ou a culpa vai recair nele, pra preservar o Flávio Dino. Foi assim com a Marcelle Decoté, que foi junto com a Aniele Franco no jogo de São Paulo e Flamengo atacar os habitantes de São Paulo e atacar os torcedores do São Paulo Futebol Clube. E aí a Marcelle cai para preservar a Aniele. Então é bem possível que o Flávio Dino adote essa medida. Nós tomamos providências contra o ocorrido rápido. O Kim Kataguiri ingressou com uma convocação dele, para ter que se explicar lá no Congresso, urgente, e ingressou com o pedido de impeachment do Flávio Dino. E esse é um ponto interessante. Temos que pressionar pelo impeachment dele? Sim, e já. Além disso, nós subimos já, e para alertar, porque a gente tem que evitar o que estão tentando fazer, que é uma operação de salvação do Dino, colocando a hashtag ForaDino, que tá aí na tela. Então, se você puder, vá no Twitter, coloca a hashtag lá, marca 10, 20, 30 vezes e mantenha a hashtag. Nesse instante que eu tô gravando o vídeo, às 11 da manhã, a hashtag está em primeiro lugar no Twitter, levantada por nós, tá? Mas não vamos parar aí. O que acontece? A relação entre crime organizado e Partido dos Trabalhadores, ela não é de hoje e ela já tem sinais estranhos. Há, para muita gente, uma estranha conversa, um estranho diálogo político entre eles e o primeiro comando da capital no começo dos anos 2000, quando houve uma onda de ataques que foi orquestrada contra a polícia de São Paulo, e à época você tinha o Geraldo Alckmin que pretendia concorrer para presidente da República. Então ele era governador de São Paulo, os ataques foram vistos de maneira estranha. Houve também alguns áudios que vazaram dando o tom de uma possível relação entre o primeiro comando da capital e o Partido dos Trabalhadores. Dá uma olhada. Esse Moro aí, mano, esse cara aí é mesmo, mano. Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar ele foi para cima do PT. Então você vê que o PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Com relação ao Comando Vermelho, a coisa fica um tanto quanto diferente. A história do Comando Vermelho, ela envolve um misto de prisioneiros comuns, que estavam em determinado tipo de prisão, e militantes políticos, isso anos 80. A mistura de militantes políticos que tiveram treinamento militar e paramilitar fora do Brasil para fazer guerrilha, com traficantes de drogas, pequenos assaltantes, assassinos em geral, criou essa organização criminosa no Rio de Janeiro. Tanto que o vermelho advém justamente desse tom, desse recorte ideológico direto da fundação do próprio Comando Vermelho. Mas, obviamente, eles operaram muito mais como uma organização criminosa que funciona controlando nacos territoriais do Rio de Janeiro e depois se expandiram ao redor do Brasil. Tanto que eles atuam bastante no Nordeste e atuam também no Norte, no Amazonas, no caso, onde a nossa heroína que foi visitar o ministro esteve lá presente.
Então, enfim, essas relações históricas envolvendo o crime organizado do Partido dos Trabalhadores estão aí e não são de hoje. Há também, eu não vou aqui dar uma de conspiratório, mas eu estou trazendo fatos, há também a estranha relação que o Foro de São Paulo possui com as Farc, que são basicamente um grupo terrorista ligado também ao narcotráfico, que são um grupo de esquerda e que tem operações na América Latina inteira. O Foro de São Paulo foi fundado também por integrantes do PT e congrega essas diversas organizações da esquerda latino-americana que enxergam no narcotráfico, dependendo do país, um possível aliado revolucionário. Eu tô tratando aqui de fatos, não tô aqui com teoria conspiratória. Então a relação deles é diferente, tá? Assim como a relação do PT com o sistema prisional, especialmente nesse governo, é muito clara, tá? O ministro da Justiça e o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, eles, quando falam dessa questão de segurança, também quando falam da questão dos direitos humanos, eles sempre entram na questão do desencarceramento e terminam tratando também da questão dos direitos humanos no sistema prisional. Precisamos melhorar as condições. Silvio Almeida faz um recorte, inclusive, racial. Ele coloca, vamos dizer, o sistema prisional nosso como um sistema de tortura e punição para jovens negros. E aí ele prometeu, isso no começo do ano, fazer uma turnê pelos presídios ao redor do Brasil para ver as condições e poder defender eles. É muito estranho, porque, assim, essa moça esteve, como você tá vendo aí na foto, presente no Ministério do Desenvolvimento de Direitos Humanos. Estaria ela fazendo uma espécie de um lobby em prol dos interesses do Comando Vermelho, que opera dentro dos presídios. É engraçado que a operação de dentro dos presídios é tão óbvia que, recentemente, os assassinos daqueles rapazes, que incluía, inclusive, o irmão da deputada Simone Bonfim, ele foi mediado, veja só, por um julgamento que aconteceu dentro da prisão, tocado por integrantes do Comando Vermelho. O Comando Vermelho determinou, olha, esses caras aqui fizeram uma operação errada, e dentro da cadeia eles ordenaram a morte. Ou seja, a cadeia, né, o sistema prisional brasileiro, é em certa medida um local de operação dessas facções. O primeiro comando da capital, inclusive, tem um sistema muito intricado de administração com seguro de vida, praticamente, dos presos, né, que, enfim, estão ali nos seus negócios cabulosos, às vezes incorrendo em derrotas, né, e aí, quando você é derrotado, você vai pra prisão, se não morto, e aí na prisão eles precisam de uma assistência. Então o sistema prisional, ele congrega todas essas facções, portanto a gestão deles é muito importante para essas facções. Uma mulher que monta uma ONG tratando de sistema prisional, que é obviamente ligada ao Comando Vermelho e que está indo nesses locais, tá? E está indo no topo da administração pública do Brasil pleitear, vamos dizer, coisas do seu interesse, é obviamente uma mulher que trata dos interesses destas facções criminosas, maiormente o Comando Vermelho. Então há uma relação dada entre ministérios do governo brasileiro e o crime organizado. Uma relação diplomática. Esse tweet que vocês estão vendo aí na tela de Israel Russo, que é um dos líderes do MBL, é um dos tweets mais inteligentes e felizes sobre o tema. Tá? O que ele tá falando é o seguinte, ó. Sabem o que é isso? Reunião de 2 representantes de Estado. O Comando Vermelho é um ordenamento jurídico paralelo com autonomia legitimada pelo governo Lula. Cenas como essa só serão extintas quando declararmos guerra contra as facções criminosas que dominaram o território brasileiro. E a observação dele é perfeita. Ela é como se fosse uma representante, uma embaixadora da nação Comando Vermelho, que ocupa territórios no Brasil, num governo que trata eles como legítimos. Ora, quando a Aniele Franco foi sem capacete no território deles, e ela justificou que ela estava atuando de acordo com as regras locais, ela estava legitimando o sistema normativo deles. As regras cabulosas ali das facções. E eles trabalham o tempo todo para legitimar. E aí tem muita teoria, e eu não vou entrar nesse vídeo nessas questões teóricas, nessa fixação que a esquerda tem com o bandido, com o potencial revolucionário e transformador dessas facções que podem derrubar isso. Não. Eu vou me ater apenas às relações. Essas relações existem, essas relações estão ficando muito claras e muito óbvias, tá? E esse governo não consegue mais esconder elas. A questão que é a aceitação disso por parte de um governo é a aceitação de que o Brasil se transformou num narco-estado. Ou seja, se o sistema normativo brasileiro aceita que ele se transformou num narco-estado, aí calma, então nada mais é legítimo. Um narco-estado, por excelência, não é mais um estado legítimo. A fonte de legitimidade e soberania dele está abalada. Porque a partir do momento que o nosso STF, que as nossas forças armadas e que o sistema político percebem isso e nada fazem, significa que deles não emana mais poder algum. Porque a autoridade própria do Estado brasileiro sobre seu território está acabada. Isso é fato, isso é fato. E veja, quando esse mesmo sistema político viu no Bolsonaro, com a ameaça de golpe dele, vamos dizer, uma ameaça direta à sua própria existência, eles agiram. E agiram, e praticaram a exceção dentro dessa ação, tá? Mas agora não estamos vendo nada. Exigir o impeachment do Flávio Dino é exigir a imposição de uma derrota para um narco-estado que tá ficando muito claro para todo mundo. Isso chega até a ser perigoso. Eu fiz um discurso durante o lançamento da nossa iniciativa política partidária, que é a Missão, em que eu falo em acabar
com o Comando Vermelho e com o PCC. Dá uma olhada. Vocês já pararam para pensar que vocês poderiam viver num país em que o PCC e o Comando Vermelho iam ser tratados igual um grupo terrorista que são, e enfrentados pelo exército brasileiro até serem aniquilados? E após um negócio desse, eu começo a ficar preocupado, porque o poder desses caras está naturalizado. Você começa a ter medo, falar, pô, será que eu vou ficar andando na rua assim? Porque, de fato, o poder estabelecido no Brasil já se mesclou com esses caras. Agora nós temos que derrubar o Flávio Dino. Derrubar urgentemente o Flávio Dino. O governo vai permitir isso? Dificilmente, eles vão lutar contra. Mas, Flávio Dino, caso não seja derrubado, ele vai tentar ser nomeado para o STF. E aí os nossos senadores vão outorgar um cara que tem diálogos cabulosos com essas figuras, dentro do corpo do STF, dentro dos 11 ministros. Isso vai ser permitido? Isso vai ser ok? Que país nós vivemos? Os próximos dias, na verdade as próximas horas, vão determinar exatamente qual é a natureza do Estado brasileiro. Se é apenas o Estado corrupto que nós já conhecemos, ou uma nova fase, um narco-estado dominado pelo tráfico, com relações profundas entre os principais entes dele e o tráfico, dando o tom de que nós estamos realmente na merda. Vamos trabalhar, levante as hashtags, vamos pressionar. E é isso aí. Esse foi o meu recado, um beijo e abraço pra todos vocês.